Saudações, senhores e senhoras, alunos e alunas. Esse é o terceiro capítulo do nosso videolivro de matemática do terceiro ano do ensino médio. Toda essa obra foi criada dentro dos parâmetros da Base Nacional Comum Curricular, BNCC. Senhores, por favor, se inscrevam no nosso canal e quando se inscreverem, clique no sininho para receberem notificações dos próximos vídeos que vamos postar. Aquele like ajuda muito e tenham bons estudos. A matéria desse capítulo nós vamos tratar de estatística. Coletar dados é um procedimento fundamental em qualquer área de interesse da nossa vida. Fazemos isso todo momento. Basta querermos adquirir um bem que precisamos. Vamos lá pesquisar preço, qualidade. Para conhecer o perfil dos alunos de uma determinada escola, elaboramos um questionário e saímos à coleta de dados e respostas. Depois de cumprida essa etapa, podemos sofisticar uma pesquisa, analisando a concentração de respostas favoráveis a certos hábitos, a gostos, e assim fazemos, na prática, uma análise estatística. Os noticiários nos informam diariamente todos os dados numéricos representados em gráficos, tabelas, formas fáceis de comunicação, por serem diretas e esquemáticas, próprias da linguagem matemática. Por isso, a estatística é considerada um ramo da matemática aplicada. Temos aqui um gráfico divulgado aí na internet, onde os números do vestibular do Enem 2012, 2011, por aí. Aí veja a estatística, ele concluiu que lá teve 5.791.290 candidatos fazendo prova. 41% são homens e 59% são mulheres. Tem o gráfico ali mostrando os dados, cor e raça. Ele falou que 41,8% são brancos e 41,4% são pardos, 12% são pretos, 2,3% amarelo, 0,6% são indígenas. Está ali a barra nos mostrando, aí já é um gráfico em barra. Novamente, um gráfico circular tem a escolaridade de 5,4%, não concluiu e não cursa o ensino médio, 12,4% vão concluir após 2012. 56% já concluíram o ensino médio, 26,2% concluirão o ensino médio em 2012. A palavra estatística significa análise de dados. Como ciência surgiu outro milênio antes de Cristo, sendo que no início uma simples compilação de números. Acredita-se que seu desenvolvimento ocorreu em razão da necessidade dos governantes de conhecerem com os recursos e bens que estavam sendo distribuídos pela população e do que dispunha para o Estado. Até hoje são conhecidas as aplicações da relação de assuntos públicos. Agora que a gente já está falando nisso, a gente vai estudar, continuar discutindo. Para fornecer dados que embasem qualquer tipo de pesquisa, é uma disciplina presente em quase todos os cursos superiores. Neste capítulo, dados a continuidade do estudo estatístico já iniciado em anos anteriores, aprofundando-se um pouco mais ao abordarmos problemas que envolvem conceitos, termos mais específicos, apesar da frequência com que aparece no nosso dia a dia, uma vez de que gráficos e tabelas povoam jornais, revistas e sites, a estatística pode nos levar a detalhes bastante sofisticados que envolvam maior conhecimento técnico. Quais são os termos de uma pesquisa estatística? O uso da pesquisa em base comum nas várias atividades humanas. Veja exemplos. As indústrias costumam realizar pesquisas entre os consumidores antes do lançamento de um novo produto no mercado. As pesquisas eleitorais fornecem elementos para que os candidatos direcionam a sua campanha. A pesquisa do desenvolvimento dos atletas ou das equipes em uma partida ou em um campeonato ajuda o planejamento dos treinamentos. Emissoras de TV utilizam pesquisas que mostram preferências dos espectadores para organizar sua programação. A realização de uma pesquisa envolve muitas etapas, como a escolha da amostra, a coleta e a organização de dados e informações, o resumo desses dados, tabelas gráficas e a interpretação dos resultados. A parte da matemática que trata desses assuntos é a estatística. Neste capítulo, vamos estudar noções de estatística
como construção e interpretação de gráfico. Vocês vão fazer aí o que eu estou pedindo para vocês, o que está pedindo ali está aí a tabela. Vocês vão construir uma tabela aqui na sala de aula de vocês e vão tentar descobrir a quantidade de irmãos que cada aluno tem. Os irmãos que têm nem zero, os alunos que têm 0 irmãos, vocês colocam na tabelinha quantos tem aí. O que não tem nenhum irmão, né, é 0. Então, tem pessoas que são filhos únicos. O que tem um irmão, vai lá colocar no quadrinho. O que tem 2 irmãos, coloca no quadrinho. O que tem 3. E vamos guardar esses dados para a gente discutir futuramente, tá bom? Então, vamos entrar agora na população e amostra. Se quisermos saber, por exemplo, qual é a matéria favorita entre os alunos de uma classe, podemos consultar todos os alunos da classe. No entanto, não é possível quando queremos pesquisar essa intenção de voto dos eleitores do Estado de São Paulo, porque lá é muita gente, dentro da sala dá, mas no Estado de São Paulo já não tem como você pesquisar todo mundo. Pois não podemos consultar todos os eleitores, que constituem a população do universo estatístico. Recorremos, então, ao que se chama de amostra, ou seja, um grupo de eleitores que, consultados, permite que se chegue a um resultado mais próximo da possibilidade de uma realidade. É comum aparecer na publicação de pesquisas quantos eleitores foram consultados, pois a escolha e a amostra de quantos os quais eleitores é fundamental para o resultado, chamando isso de universo estatístico, e há uma amostra que temos. O universo é o conjunto de todos que estão envolvidos. A amostra é aquele que você escolheu para poder estudar e fazer a pesquisa. Então, A está contido no universo U. Na pesquisa feita com os colegas da turma sobre o número de irmãos, temos a população ou uma amostra. O indivíduo ou objeto, cada elemento que compõe a amostra é um indivíduo ou objeto. No exemplo da intenção de voto, os indivíduos da pesquisa são pessoas. Quando se considera algumas marcas da lâmpada para testar a durabilidade, cada marca é chamada de objeto da pesquisa. Variável, uma indústria automotiva que pretende lançar um novo modelo de carro, faz uma pesquisa para sondar a preferência do seu consumidor sobre o tipo de combustível, número de porta, potência, motor, preço, cor, tamanho, etc. Cada uma dessas características é chamada de variável. Na variável tipo de combustível, a escolha pode ser exemplo entre etanol e gasolina. Dizemos que são valores ou realizações da variável tipo de combustível. Dentro da própria variável, você tem alguns valores. A variável pode ser qualitativa. Em uma pesquisa que envolve pessoas, por exemplo, as variações podem ser sexo, cor de cabelo, esporte favorito, grau de instrução. Nesse caso, dizemos que as variáveis são qualitativas, pois apresentam como possíveis valores uma qualidade, um atributo dos indivíduos pesquisados. Além disso, dizemos que as variáveis qualitativas podem ser ordinais, quando existe uma ordem dos seus valores, ou nominais, quando isso não ocorre. Por exemplo, grau de instrução é uma variável ordinal, porque seus valores podem ser ordenados. Ele tem 3 opções dentro dessa condição, porque ele pode ser fundamental, médio, superior e outros estudos. Por isso que ela é uma qualitativa ordinal. E a gente pode dizer que a variável quantitativa, quando as variáveis de uma pessoa, por exemplo, altura, peso, idade em anos, são números que dizemos que são quantitativos, pois são possíveis valores, são números. Agora, as variáveis quantitativas podem ser discretas, quando se trata de contagem número inteiro. Ali tem 5, 6, 4, 3, 2, contínuos, quando se trata de medida. Aí vai ter parte fracionária aí, quando é medida. O número dos irmãos é uma variável quantitativa discreta. Tem 1, 2, 3, 4 irmãos. Ninguém tem meio irmão, né? E quando a altura, aí você pode ter 1,50 m, 1,51 m, 52, 1,60 m, 63 e assim vários. Então aí ele é realmente uma altura variável, é uma quantitativa contínua. Então na variável ela pode ser qualitativa, nominal ou ordinal. Quantitativa pode ser discreta ou contínua, né? Discreta quando é um número inteiro, contínua quando ela é um número parcelados.
A frequência absoluta e frequência relativa a gente usa o tempo todo. Supõe-se que entre o grupo de turistas participantes de uma excursão tenha sido feita uma pesquisa sobre a nacionalidade de cada um que estava na excursão e que o resultado dela tenha sido o seguinte: Pedro, brasileiro, Ana brasileira, Ramon espanhol, Laura espanhola, Cláudia brasileira, Sérgio brasileiro, Raul argentino, Nelson brasileiro, Silva brasileira, Paulo espanhol. Aí eu contei ali, tem 10 pessoas, um número de vezes, em que o valor da variável é citado representa a frequência absoluta daquele valor. Por exemplo, a variável nacionalidade é a frequência absoluta de cada um dos seus valores. Brasileiros são 6, espanhol são 3, Argentina 1. Existe também a frequência relativa, que significa a frequência absoluta em relação ao total das citações desse exemplo. Por exemplo, se eu tenho 6 brasileiros no total de 10 pessoas, essa é a frequência absoluta, é 6. A relativa é 6 sobre 10, que é proporcional, é uma razão entre 6 e 10, que é 3 quintos. Se você dividir, vai dar 0,6. Eu tenho ali porcentagem, que é 60%, 0,6 em decimal, 3 quintos em fração, pode ser dado em fração, decimal ou porcentagem. Isso é a frequência relativa. Absoluta é 6. No caso da espanhola, eu tinha 3 em 10 pessoas, 3 décimos, 0,3, 30%. E a frequência relativa da nacionalidade argentina, 1 décimo, que é 1 sobre 10, que é 0,1, corresponde a 10%. Frequência absoluta é o número de pessoas. Frequência relativa é a porcentagem que dela em relação ao total de pessoas. Dessa forma, podemos associar a frequência relativa de um evento à probabilidade de que ele se ocorra. Se o número total de citações for suficientemente grande, a frequência relativa se estabiliza em torno de um número que expressa a probabilidade de ocorrência desse evento. Tabelas de frequências. Tabela que mostra a variável e suas relações, valores com frequência absoluta e frequência relativa. É chamada de tabela de frequência. Daí eu coloquei lá nacionalidade, frequência absoluta e frequência relativa. Brasileira 6, espanhola 3, argentina 1, total 10. 6 é 60% de 10, 3 é 30% de 10, 1 é 10% de 10. Somou ele dá 10 e esses 10 são 100% de pessoas que estavam na nossa excursão. A gente pode montar uma tabela com relação à seguinte questão. Tabela de frequências de variáveis quantitativas. Já sabemos que a variável quantitativa tem seus possíveis valores indicados por números. Veremos agora que a sua elaboração em suas tabelas de frequências pode se deparar com duas situações ou até mais. Para isso, é acompanhante o exemplo de um grupo de alunos, dos quais foram registrados a idade em anos, o peso em quilo e a altura em metro. Está ali o Alberto, né, que é o primeiro, 14 anos, 49 quilos, 1,73 m. Alexandre seguiu dando a informação também. O Milton ali já na outra coluna, 14 anos, 52 quilos, 1,75 m. O Sérgio também 14 anos, tem 49 quilos, 1,66 m. Tem o Marcos de 15, 48 quilos, 1,63 m. Aí eu tenho informação de cada um desses indivíduos. Aí eu quis montar uma tabela da tabela de frequência de variável pela idade. Notamos que aparecem com possível valor de 14, 15 e 16 anos. São os 3 valores de idade que tem lá. Então, eu peguei aqueles dados, todas as informações que eu tinha e joguei na tabela. E lá só tem idade 14, 15, 16. De 14 anos, eu tenho uma contagem de exatamente 12 elementos. Correspondente ao total de alunos, que é 60, ele é 12, corresponde a 12 sobre 5, que é 3 quintos, que é 60%. Tem a frequência absoluta, eu tenho ela em fração e tenho ela em porcentagem, a relativa, no total de alunos que nós tínhamos lá, que são 20 que nós estávamos estudando. 15 anos, eu tenho 5 elementos, é 5 para 20, que é 1 quarto, e é 0,25, que é 25%. A frequência relativa em fração e a frequência relativa em porcentagem. E a frequência de 16, nós temos 3 alunos, né? A frequência absoluta é 3, a relativa é 3 sobre 20, que era a fração, em relação às 20 pessoas que estavam lá, e 3 sobre 20 corresponde a 15%. Somando as porcentagens dá 100, e aí ficou tudo tranquilo dentro daquilo que nós já explicamos. Para a variável altura aparecem muitos valores diferentes, né? Ali tem a altura dos caras também. De forma que a variável colocar em uma tabela, para cada calor, você vai ter uma tabela muito grande.
Em casos como esse, agrupamos os valores em intervalos ou classes, como veremos a seguir. Como eu tenho lá a maior altura, eu tenho lá 1,79 m, a menor altura na tabela é a tabela que nós estamos aqui, ó. Essa tabela, certo? Eu estou agora trabalhando aqui. A maior altura que tem é 1,79, a menor altura 1,62. Aí eu diminuí de 1,69 para 1,62. Deu 0,17. Aí eu quero fazer 6 intervalos só. Você pode querer fazer 7 ou 8. Então você procura um número que dá um múltiplo dentro dos intervalos que você queira fazer. Mais próximo do maior. Mais próximo do maior. Aí eu tenho lá 1,79 m, eu vou colocar 1,80 m e a diferença vai ficar 0,18. Aí de 0,18 dividindo para 6, dá 0,03. Então eu vou somar 3 centímetros em cada intervalo. Aí peguei 1,62, somei 3 centímetros, deu 1,65. Depois peguei 1,65, somei 3, 1,68. Assim eu fui montando o nosso intervalo. Criei aí uma coisa chamada amplitude. Para vocês terem uma ideia, quando vocês estão assistindo o jornal na TV, na hora que eles vão falar problema de temperatura do tempo, se vai chover, quantos graus vai fazer durante o dia, se vai fazer frio ou calor, eles podem falar que a amplitude térmica pode ser pequena ou pode ser grande, ou ser muito frio de manhã e muito calor à tarde. Existe uma amplitude entre essas temperaturas. E aqui nós fizemos uma amplitude das alturas. Aí pegamos 1,62 m, somamos 3 centímetros cada um e fomos somando até chegar no 1,80 lá no final. Aí eu fui lá numa tabela, quantas pessoas têm a altura entre 1,62 e 1,65? Achei 2. Entre 1,65 e 1,68, eu achei 3. Entre 1,68 e 1,71, achei exatamente 6. Aí fui nas outras alturas e achei a mesma quantidade. Lá na frequência absoluta eu achei 2, 3, 6, 3, 4, 2, 20, que é o total de elementos que tem lá naquela pesquisa que eu mostrei na tela. Aí foi só calcular agora, se são 20, 2 para 20 é 0,10, 3 para 20 é 0,15, 6 sobre 20 é 0,30, 4 sobre 20 é exatamente 0,20, 2 sobre 20 é 0,10. Então, 0,10 em porcentagem é 10, 15, 30, que eu achei esse porcentagem, só multiplicar a frequência relativa decimal por 100 e bater ela em porcentagem. E a nossa tabela está montada. Tentem voltar lá e construir uma tabela sem olhar aqui essa tela e depois vocês vêm na tela e conferem. É assim que a gente aprende estatística, fazendo exercício, tá bom? Repitam essa explicação e vão para outra situação. Eu tenho aqui agora, em uma escola, 5 classes de primeiro ano do ensino médio, com 45 alunos, feita a pesquisa para traçar o perfil do primeiro ano. Portanto, foram selecionados 5 alunos de cada sala e que responderem a um questionário a partir da qual foi elaborada a seguinte tabela. Então, o que o cara fez? Ele tem lá 5 turmas de 45 alunos, né? Dá 225 alunos, se você multiplicar. Aí ele pegou 5 de cada turma, então deu 25 alunos. E lá ele perguntou nome, sexo, idade, altura, peso, número de irmãos, cor do cabelo, hobby, o que ele gosta de fazer, número de sapato, manequim da roupa e desempenho em matemática. Legal? Preencheu essa tabela, como aqui essa tabela são 45 pessoas, que é 5 de cada turma, e essa tabela vocês vão ter que voltar nela aí para responder algumas perguntas ali para mim, tá? Explicando o que aconteceu na tabela, a partir do resultado da tabela, a página anterior, podemos afirmar a universo estatístico de 225 pessoas. A amostra que foi tirada foi de 25. A cor do cabelo é uma variável que eu expliquei lá atrás, qualitativa, nominal. O número de irmãos é uma variável qualitativa discreta, porque é número 2, 3, 4, 5, não tem fração. Desempenho matemático é uma variável qualitativa ordinal, que pode ser 2,5, 3,5, vários tipos. Altura pode ser variável, é quantitativa contínua. Pode ser exatamente 1,5 m, 2 metros, aí vai ser lá. O desempenho da matemática é qualitativa ordinal, porque você pode ser exatamente bom, mal, ruim, péssimo.
Agora, cuja frequência relativa da 7, da dança, por exemplo, se você consultar na tabela, você vai ter lá 7 alunos dos 25 que gostam de dança como hobby. Então, é 7 para 25, que é 0,28, dividindo 7 por 25, dá 28%. A tabela de frequência variável, o número de irmãos é a seguinte. Eu fui lá na tabela e consultei. Que não tem irmão, tem 5 pessoas. Que tem um irmão, tem 10 pessoas. Que tem 2 irmãos, dá 6. Que tem 3 irmãos, dá 3. Que tem 4 irmãos, é 1. Legal? Aí, tá ali, 5, 10, 6, 3 e 1 é a nossa frequência relativa em um grupo de 25 pessoas. Somando ali dá 25. Agora, a frequência relativa é 5 para 25, que é 10 para 25, e assim até chegar no final, que deu 1. Aí o que acontece? Transformando a 0,2 em fração, multiplica por 100, 20%, vai dar 40, 24, 12, 100%. A tabela bem montada aí, acredito que não tenha nenhuma dúvida para os senhores. Então eu vou passar um exercício aqui, ó. Eu passei o exercício, até a tabela está pronta aí. Vocês vão lá elaborar a tabela da frequência variável e desempenho em matemática. Então pega lá, ótimo, deu 7, bom deu 9, regular deu 5, insuficiente são 4. Correto? Vou anotar aqui e fazer a proporção de 7 para 25 dá 28, de 9 para 25 dá 36, até chegar lá. Então a tabela está pronta. Vocês vão fazer, voltar lá atrás, consultar a tabela, só anota aqui para mim, elabora a frequência variável. Desenha uma tabela igual está aqui sem os dados, e vai lá na tabela e procura, preenche e faz as continhas e vê se vocês conseguem fazer. Se tiver certo, parabéns. E tem mais um outro exemplo aqui. Um outro exercício que também está resolvido. Vocês vão construir a tabela, olhar lá atrás, tem a solução aqui. Calculei a amplitude, né, que é a maior altura, 1 metro, menor é 1,46 m, a outra é 176. Pô, em centímetro, aí você fica, não tem vírgula, né? 1,46 m é 146 centímetros. Colocou lá, aí eu calculei a amplitude, eu vi que 30 sobre 6 é 5, aumentei 5 centímetros em cada medida e cheguei nessa tabela. A amplitude ficou ali entre 1,71 e 176. Está resolvida a questão. Mas vocês vão lá e tentem fazer. Esse terceiro exercício é para vocês pensar. Sertanejo. Ah, não tem nada aqui, mas tem 30% no final? Aí tal. Aí é muito fácil a gente resolver. Olha aqui, se 30% são sertanejo, o total de pessoas não é 50? 30% de 50, dá 15, já descobri quanto que é sertanejo. 2 sobre 65, dá para calcular a frequência relativa em decimal, basta pegar 6 e dividir por 25, correto? E multiplicar por lá, beleza? Aí vocês vão achar qual que é a porcentagem, certo? Mas eu vou dizer que é 12 por 50, que 25 é metade de 50. Aí eu vou descobrir que no MPB você é 12. Aí todo esse macete, 0,14 é o quê? 14%. 14% de 50, quanto que é? Vou achar o clássico. Aí vocês vão achar a tabela toda. A resposta está até aqui. Mas tentem achar daquela forma que eu expliquei, depois vocês vêm aqui e conferem, tá? Vai lá no caderninho e faz. É assim que a gente aprende matemática, né? Fazendo exercício. Foi feito o levantamento dos salários dos funcionários de uma empresa. Em seguida, foi elaborada a tabela de frequências com os valores de variáveis e classes. Copie e completa a tabela. É muito fácil, né, senhor? Está facinho de resolver. Ó. Eu já sei a amplitude. Aqui de baixo é 960 a 1050. É claro que o de cima vai ser 950 menos 90, porque 1050 para 60 é uma variação de 90. Eu tenho os outros dados lá, eu tenho o relativo e o todo nominal, aí você, amplitude, é fácil ter a amplitude, a frequência absoluta e a frequência relativa. Tem alguns dados que vai ajudar os senhores a preencher essa tabela. Tentem fazer, por favor, depois vocês conferem, porque a resposta eu deixei aqui para os senhores. Tirou de 90, foi subtraindo de 90 até chegar nos 600. Quando eu cheguei nos 600, eu fui vendo as porcentagens, achei que era 6, 10, tá, faltou absoluto. Lá tem 6, entre 600 e 690, tem 15. Fui achando isso aí foi fácil resolver. A representação gráfica desses dados. A representação gráfica fornece a visão do conjunto mais rápida que a observação direta dos dados numéricos. Por meio disso, os meios de comunicação com frequência oferecem informação estatística por meio de gráfico. Consideremos uma situação em que a votação para representante
e vice-representante do primeiro ano do ensino médio, um aluno anota os votos com um X do lado do nome do candidato, enquanto seus colegas votam. Aí ele, você que escolher quem? Ao determinar a votação, podemos observar no desenho, que não precisa nem fazer conta. Lá já dá para ver que o Adriana ganhou, lá pelo tanto de X que tem mais X do que todo mundo. Então, para isso é que servem os nossos gráficos. Então, aí agora a gente vai começar a entender gráfico de segmentos. A tabela a seguir mostra a venda de livros em uma livraria. Em setembro, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Julho foi 350, agosto 300, até chegar em dezembro com o dado de 500. Essa situação estabelece correspondência que pode ser expressa por pares ordenados. Julho 350, agosto 300. Usando os eixos cartesianos x e y, nós vamos colocar ali no gráfico. Coloquei no eixo x julho, agosto, dezembro, setembro, novembro, dezembro. E os dados que está coletado na tabela, eu coloquei aqui no eixo dos y. Aí foi fácil descobrir que em julho, 350, de julho para agosto, deu para ver que caiu de 350 para 300. É possível ver que de agosto para setembro subiu para 400, manteve constante entre setembro e outubro. E também é possível observar que outubro para novembro cresceu, de novembro para dezembro também cresceu. O gráfico nos ajuda a ler tudo rapidamente. No gráfico nós podemos observar isso tudo aconteceu, que as vendas caíram, que eu acabei de explicar que permaneceram estável, crescimento em agosto, que cresceu maior de vendas no período de dezembro, e que no mês de outubro foram vendidos 400 livros. Então você consegue tirar todos esses dados só vendo o gráfico. Tem mais dois exemplos de gráfico que a gente pode mostrar aqui para os senhores. Olha, crescimento da população brasileira em 1940, 1950, 1960, 1970, está lá, em 2010, todos os dados aqui pontinho. Se você pegar uma régua e traçar ali, você vai ver exatamente o número de alunos matriculados do ensino superior nos anos 2003, 2004, 2005 até 2010. Vocês podem ver que teve um crescimento, diminuiu um pouco em 2008, 2009, Brasil quase que constante, e depois ele cresceu de 2009 para 2010. E o gráfico nos ajuda a observar esses detalhes. Por exemplo, o gráfico de barras. O gráfico de barras, não tem lá, né? Nós pegamos lá uma pesquisa de estudante de desempenho em química, né? Tem a frequência absoluta e relativa, eram 6 é insuficiente, 10 regular, 14 bom, ótimo, é 10, total 40 alunos. A frequência relativa é 6 para 40, que é 15, 25, 35 lá. Peguei o gráfico no eixo X, eu coloquei insuficiente, regular, bom e ótimo. No eixo Y, coloquei os números, né, 10, 20, 30, 40, que é fácil identificar. Eu trabalhando em porcentagem, né? O insuficiente é 15%, marquei no 15%, a verdinha subiu até lá. O regular subiu até no 25%, o bom subiu no 35%, e o ótimo voltou para o 25%. Aí eu quis fazer um gráfico diferente, troquei, coloquei no eixo Y a porcentagem, e o desempenho da química eu coloquei no eixo Y, troquei o X pelo Y. E aconteceu a mesma coisa, todos os dois me dão a visão do que eu quero observar, né? Que foi bom, qual a porcentagem, que foi ótimo, bom, regular ou insuficiente. Aqui tem outro exemplo de gráfico de livros distribuídos no Brasil no Programa Nacional do Livro Didático do Ensino Médio. Em 2007 a quantidade, 2008 aumentou, 2009 aumentou mais, 2010 caiu, 2011 aumentou um pouquinho, 2012 aumentou bem. Então, houve aí, dá para você ter uma ideia do que está acontecendo dentro da estatística dessa distribuição. Nesse gráfico também de barras, a gente pode observar que ele tem duas informações e também tem uma amplitude no meio dessa situação. De idade, entre 12 e 19, por exemplo, ele teve em 2007 55% de verde, em 2012 de vermelho e 78%. Ele trabalhou 2 anos e idades diferentes, ok? Ao outro 20, 24, e assim foi até chegar em 55 anos, entre 55 e 64. O gráfico de setores. Em um shopping center, há 3 salas de cinema e o número de espectadores de cada uma delas em determinado dia da semana foi de 300 numa sala, 200 numa outra sala e 500 numa outra sala C. Aí na sala A,
eu vi que eu tinha um total de 1.000 pessoas envolvidas nesse dia, lá no cinema. Na sala A, 300 corresponde a 300 sobre 1.000, simplificando é 3 sobre 10, que dá 30%. Na sala B, 2 sobre 10, que é 1 sobre 5, que é 200, dá 20%. 2 sobre 5, né? 1 sobre 5, se você dividir, vai dar 0,20. Multiplicando por 100, dá 20%. 500 dá 0,50, que é a metade, que é meio, que é 50%. Então, aí eu consegui colocar ali, ó, na metade da bola, 50%, C no A, 30%, no B, 20%. Agora, tem um outro esquema, eu preciso, quando vou montar um gráfico desse aí, é importante você saber o ângulo de cada um dos traços, porque aí fica fácil você não fazer muito distorcido a quantidade de A e a quantidade de B, senão você pode não colocar na mesma proporção. Então, você fazendo um ângulo exato, a gente vai ver. Vamos ver, por exemplo, o de 300, que foi o letra A, né? 300 para 1.000, 300 corresponde ao ângulo que eu não sei. 1.000 é se tivesse ocupado toda a bola, todo o círculo, então seria 360 graus. Então, 1.000x é igual a 360 vezes 300, que dá 108.000. X é 108.000 dividido por 1.000, que dá 108 graus. Bacana? Aí eu fui lá na bola, marquei 108 graus. Olha, se você quiser fazer com 30 sobre 100, que é porque basta simplificar ali, né? Corta um zero. Poderia fazer 3 sobre 10 também, daria a mesma coisa. 108 graus. Tá certo? É só fazer as continhas e aplicar, e aí você mede o grau ali e marca na bola a quantidade de grau que você quiser. Aqui você pode ver que entre essa verde aqui e o rosa, lá no A, nós temos exatamente 108 graus. Pode calcular um ângulo também do laranja, o do verde a gente já sabe que é 180 graus, está metade da circunferência. É igual esse caso aí, ó. Nós temos aqui no pós-graduação 60,59%. Certo? Nós podemos calcular o grau disso aí também. 2,48, 0,26. Cada ali tem um ângulo ali, o amarelo em um ângulo bem pequenininho, 0,26%. E o verde tem um ângulo maior, 36,67%. Ainda nós podemos agora discutir o gráfico como um histograma. O histograma é quando a gente trabalha exatamente com amplitudes, igual a altura. Né? Nós temos a altura ali em centímetros, né? Os alunos de classe, foi uma tabela que eu calculando a altura de alunos aí. Frequência absoluta e frequência relativa, dá lá 6, 15%, 10, 15%. Mas acontece que a amplitude é entre 1,40 e 1,50. Entre 1,50 e 1,60. Eu exatamente somei 10 em cada um, foi aumentando de 10 em 10. Então, nós temos uma amplitude de 1,40 e 1,50. Estaria no gráfico, no eixo X. E foi distribuído, e lá nós colocamos os valores que nós temos, que é as frequências absolutas, né? E aí a frequência absoluta, lá tem até 12. Você pode ver que o amarelo deu 6, ficou no 6, o outro deu 10, ficou no 10, o outro deu 12, que é de 1,60 m, 1,70 m, ficou ali lá em cima no 12. Entre 80 e 90, nós temos aí 4 pessoas só, então ficou lá no 4. E nosso gráfico ficou interpretativamente completo. Bastava olhar nesse aí, a gente sabia a frequência absoluta e a altura. Aí, os senhores, nós podemos concluir outra coisa muito importante nesses gráficos de histograma, com classes relacionadas às frequências relativas, nós temos as porcentagens, né? A gente pode querer a porcentagem, a gente usa o ponto médio ali, 1,45, 1,55, 1,65, 1,75, 1,85, altura em centímetro, e a gente faz pela média dos dois intervalos, e a gente consegue fazer a porcentagem, que é a frequência relativa. Se você fizer, você vai achar que entre 40 e 50 vai dar mais ou menos 15%. E aí vai fazendo, tá? Tentem fazer as continhas e até o nosso próximo capítulo.